Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? O meu nome é Beatriz, eu sou graduanda do curso de Pedagogia pela Universidade Federal de Viçosa e eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre literatura infantil. O enfoque do nosso vídeo vai se dar mesmo em um autor brasileiro, que foi o Mário Quintana, que ele escreveu umas obras infantis bem interessantes, né? Talvez não seja do conhecimento, assim, de muitas pessoas. Então a gente vai tratar sobre isso. Mas antes da gente entrar nesse assunto de fato, eu queria fazer com vocês uma introdução rápida sobre o surgimento da literatura infantil. As primeiras obras infantis, elas começaram a surgir ali no século XVII, mas o surgimento mesmo de um mercado livreiro ali com uma produção em massa de obras infantis veio a acontecer somente no século XVIII. Os livros que estavam surgindo nessa época, eles eram inspirados nos contos orais, né, contos orais populares que iam sendo passados ali. E justamente por causa dessa origem mais popular, esse gênero literário acabou tendo uma grande dificuldade para se legitimar. A expansão mesmo desse gênero literário se deu ali na Inglaterra. E aí então foi mais inspirado ali no modo de vida econômico, político da região e principalmente em características da cultura burguesa de lá. Essa literatura que estava surgindo, ela tinha uns traços de fantasia, uma inclinação mais assim, para um lado, digamos, não é ideológico, idealizado. As histórias queriam passar ali para as crianças uma visão de um mundo melhor, um mundo perfeito. Então ela tinha ali um caráter mais escapista. E a gente ainda percebe isso nas literaturas infantis atuais. Quanto ao roteiro das histórias ali, normalmente elas iam para o lado de mostrar ali o cotidiano no dia a dia das crianças, ou algumas iam realmente para um lado mais fantástico. E aí contavam ali uma história, alguma aventura que acontecia em algum lugar exótico, e normalmente tinha como foco ali, né, como personagens principais, alguma criança mais astuta, um jovem. E a gente percebe ainda hoje essas características, né, nas histórias infantis que a gente acompanha. Agora a gente vai entrar na apresentação do autor Mário Quintana. Deixa eu só abrir aqui para eu conseguir acompanhar e não perder nada, porque, gente, eu sou uma pessoa muito tímida. Então, para eu conseguir gravar esse vídeo aqui, tá sendo um caos. Mas, enfim, vai dar certo. Então, vamos entrar aqui na vida do nosso autor. Ele nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, no dia 30/7 de 1906. Ele foi escritor, jornalista, foi tradutor de importantes obras como Voltaire, por exemplo. Ele ganhou diversos prêmios ao longo da vida dele, por causa da excelência do trabalho dele. A gente tem aqui como exemplo 2 prêmios que eu peguei, que é Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, em 1980, e o Prêmio Jabuti, na categoria de Personalidade Literária do Ano. Então a gente vê que ele foi um autor muito bom e foi bem reconhecido. Ele chegou a concorrer, inclusive, 3 vezes para ser literato na Academia de Letras Brasileiras. Só que ele não conseguiu esse título. Aí ele acabou ficando frustrado e ele recebeu um 4º convite, mas ele recusou. Digamos que a gente pode dizer que Mário Quintana ele passou a vida dele sozinho. Por quê? Porque ele não se casou, não teve filhos. Ele passou uma vida ali se dedicando completamente ao seu trabalho, aos seus escritos. E ele veio a falecer em 5/5 de 1994, por complicações renais, respiratórias ali. Infelizmente, gente,
eu pesquisando sobre ele, eu gostei muito dele, eu comecei a me sentir até íntima. As fotos dele, as últimas fotos, assim, é um velhinho, parece tão simpático. Sim, gostei muito. E também gostei do trabalho dele, né, que eu vou apresentar um pouco pra vocês agora na continuidade do vídeo. As obras dele, na maioria, são poemas curtos. A gente observa uma linguagem simples ali, uma linguagem coloquial, bem próxima do que a gente usa no dia a dia. A gente pode observar também, ele apresenta ali versos livres, que são versos sem métrica, mas ele tem também a produção de alguns sonetos. Inclusive, o primeiro livro que ele publicou, em 1940, que foi ali A Rua dos Cataventos, ele é um livro composto de sonetos. Todos são sonetos. A gente percebe também na literatura dele uma inclinaçãozinha assim para o humor, para a ironia, o sarcasmo ali. E a gente tem os livros infantis, que eu vou falar, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles também. Os livros infantis dele, se eu não me engano, acho que são 6. Aí são O Batalhão das Letras, de 1948, Pé de Pilão, 1975, Lili Inventa o Mundo, de 1983, Nariz de Vidro, de 1984, Sapo Amarelo, 1984 também, Primavera Cruza o Rio, de 1985 e Sapato Furado, que foi a última obra que ele escreveu, no mesmo ano que ele faleceu até. A última obra que ele escreveu infantil foi essa, Sapato Furado. Deixa eu olhar. A inclinação para o sarcasmo e para o humor foi que acabou me chamando bem a atenção no trabalho dele. Um dos poemas mais famosos dele, que a gente encontra todos no Caderno H, que são os 3 que eu vou falar aqui para vocês agora, que é Poeminha do Contra, que é um dos mais conhecidos dele. Esse poema é: todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Vocês já devem ter ouvido por aí. A gente tem aqui também o Proletário, que eu achei bem ousado, inclusive, né, assim, aí, proletário, sujeito explorado financeiramente pelos patrões e literariamente pelos poetas engajados. E um outro poeminha dele que eu escolhi, lembrando que todos eles estão no Caderno H, e vocês encontram disponível em PDF esse livro, é Cumplicidade. Esse Cumplicidade aqui, eu me senti uma pessoa horrível depois que eu li. É porque assim, eu achei uma certa graça, mas é um humor negro. É o seguinte: a boa ação do dia predileto dos anjos da guarda é fazer os gambás atravessarem o tráfego maluco. Quando esses se dão conta, já estão do outro lado. Mas, gente, o outro lado que ele tá falando aqui não é o outro lado da rua, é o outro lado da vida, entendeu? Então aí tem um humor negro entrando em cena. Qual escola literária que a gente poderia falar que o Mário Quintana se encaixa? Então, ele não frequentava nenhuma escola literária, mas a gente analisando as obras dele, a gente pode perceber traços ali de uma transição entre modernismo e contemporaneidade. Ali, segunda geração do modernismo, né? Que tinha características como reflexão sobre a realidade, denúncias sociais ali, temas cotidianos, linguagem coloquial, que é uma coisa que a gente percebe muito nas obras dele. E os versos livres e brancos. Versos livres são os versos sem métrica e os versos brancos sem rima. A gente percebe isso também no trabalho dele. E aí, entrando agora na contemporaneidade, algumas características que a gente percebe é que a contemporaneidade foi final do século XX e metade ali do século XXI. A gente percebe ali a linguagem coloquial, os temas cotidianos e regionalistas, a gente percebe ali uma poesia mais intimista, quer dizer, uma poesia mais subjetiva. Às vezes ele representar ali o ponto de vista dele sobre alguma coisa.
e representava ali por meio da poesia. E a questão do engajamento social, que é questões de denúncia social mesmo, do que está acontecendo ali naquele momento. A desigualdade social, a fome, a questão do proletário, que a gente viu, né, que é um poeminha dele ali, mais irônico, sarcástico ali, que de certa forma está fazendo uma denúncia social, né? E então é isso. Próximo ponto que a gente vai abordar. Eu escolhi dele uma obra pra gente trabalhar, pra eu contar pra vocês. Só que é o seguinte, essa obra dele que eu escolhi, eu gostei muito da narrativa. Ela é toda escrita em prosa poética. Só que no decorrer do verso, a gente percebe muito, no decorrer dos versos, ali no corpo do texto, a gente percebe uma inclinação ali meio cristã. A gente tem várias coisas que a gente pode relacionar ali com a religião católica. E aí tem toda aquela questão do Estado ser laico e de não poder, então pode trazer problemas se a gente levar isso para dentro de uma sala de aula. Mas assim, a história é muito, eu gostei, é tudo que chama a atenção de criança. Então o que eu pensei? A gente pode contar essa história fazendo uma adaptação. Então eu fiz uma adaptação da história e eu vou contar para vocês. E uma outra coisa também que a gente percebe no corpo ali do texto poderia-se dizer, palavras que levam a um pensamento meio violento, igual o macaco mata a cobra, arranca o chocalho dela. Então assim, a gente não pode falar dentro de sala de aula isso, né? Tem também menções ali de xingamentos, como a palavra desgraçar, entendeu? Então eu fiz uma adaptação da história e eu vou contar ela para vocês. E pode servir de exemplo, vocês podem aproveitar ali o material que ele fez, que é um material muito bom, e fugindo desses poréns que eu acabei de citar, né? Mostra um talento que ninguém sabe que você tem. Bom, então vamos pra história, né? Vamos para um teatro, digamos assim. A história que eu vou contar pra vocês é Pé de Pilão e ela é de 1975. Bora? Mentira, gente, não é nenhum talento, eu tô morrendo pra fazer esse vídeo. Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso teatro e vamos acompanhar agora a história Pé de Pilão, do autor Mário Quintana. Essa história foi publicada em 1975 e o texto original é escrito em prosa poética. Essa história é a de um menino e sua avó, que, enfeitiçados por uma fada má, têm várias aventuras para voltarem a ser como antes. A história começa com um pato de sapatos, querendo tirar uma foto com um fotógrafo macaco. De repente, aparece um pássaro e pousa no bico do pato, querendo tirar foto também. Mas o pato não deixa, porque a foto era para sua avó, e eles começam a discutir. E o macaco também entra na briga. É quando aparece o delegado, um cavalo montado em outro cavalo, e prende todo mundo. Mas como tudo aconteceu? Como tudo chegou a este ponto? Bom, o pato era um menino, o Matias, que comeu um doce enfeitiçado por uma fada má. E sua avó era uma fada muito bela e jovem, que jamais envelhecia. Mas a fada má a enfeitiçou também, e ela virou uma velhinha tão murcha quanto uma uva passa. Após o feitiço, Matias e sua avó acabaram se perdendo um do outro na floresta, e o patinho acabou indo parar na cidade. A filha do prefeito o encontrou e levou para sua casa, dando
comida, água, deu um lar para ele. Um belo dia, a menina estava estudando matemática e ela tinha muita dificuldade. A professora perguntou quanto é 9 vezes 7 e ela, com aquela carinha de dúvida, não soube responder, mas ouviu um sussurro. Matias soprou a resposta para ela, pois ele era ótimo em matemática. Ele ficou tão surpreso quanto a menina, pois não sabia que podia falar. Então ele contou a ela toda a sua história, de que ele era um menino e que agora era um pato. E ela lhe deu o seu sapato de batismo para que ele pudesse tirar uma foto bem bonita e mandar para sua avó. Voltando aos acontecimentos atuais, os animais iam pela floresta presos. A cadeia era muito além das montanhas e eles já estavam cansados e famintos e iam reclamando pelo caminho. E o pássaro tilintando. O delegado, sem se preocupar em olhar para trás, ia se orientando apenas pelo canto de seu prisioneiro pássaro. E bem tranquilo sobre seu cavalo, ia quase cochilando, porque ele tinha certeza que seus prisioneiros estavam atrás dele, presos à corrente que estava presa em seu cavalo. Durante a caminhada, os animais avistaram uma cobra cascavel enrolada em um galho de árvore. O macaco astuto logo teve uma ideia e pediu o chocalho da cobra emprestado e o amarrou na corrente que segurava ele e seus amigos ao cavalo do xerife. Então eles se soltaram e fugiram pelo caminho contrário. O delegado, ouvindo o que acreditava ser o tilintado pássaro, seguiu com seus prisioneiros. Anoiteceu e os animais fugitivos encontraram uma capelinha na beira da mata. Resolveram passar a noite por lá. Mais tarde da noite, apareceu um ladrão para roubar a manta cheia de ouro e diamantes da santinha, que nos braços tinha um menino com um chocalho nas mãozinhas. O pássaro, com muito medo, quando viu o ladrão se aproximar, começou a tilintar. O ladrão levou um baita susto, pois acreditou que aquele barulho era o chocalho do menino santo, que estava nas mãos da santinha. Então ele saiu correndo. O pássaro, achando que afugentou o ladrão, dormiu tranquilo, pensando: o meu canto é invencível. E nisto chegou uma senhorinha, com muita dificuldade de andar. Chegou ao altar e, aos pés da santinha, pediu que lhe ajudasse a encontrar seu netinho e que tirasse o feitiço, pois ela nem queria mais ser fada, queria apenas seu neto e viver sossegada novamente. E cansada durante seus pedidos, ela acabou dormindo no altar. Ao acordar, foi grande a felicidade, pois ela era jovem novamente e seu netinho ali estava em sua frente. Ela o abraçou e foram embora viver na cidade. Os animais foram para suas casinhas. Matias e sua avó viveram felizes em sua nova vida. E a filha do prefeito, lembra dela que tinha muita dificuldade em matemática? Para superar isso, ela aprendeu a lição de estudar muito. E desde então ela estuda. Nunca mais ela tirou nota baixa em matemática. Bom, pessoal, esse é o enredo da história que está no texto original de Mário Quintana, O Pé de Pilão, que, como disse antes, está escrito em forma de prosa poética. Espero que tenham gostado e até a próxima!